Boa noite, bem-vindos ao podcast sobre análise comportamental. Eu sou a Carla Gerhard e hoje tenho uma visitante muito linda que eu sou apaixonada, Jamile, bem-vinda. Obrigada. Ao nosso podcast. Vamos falar um pouquinho sobre análise comportamental, o que aconteceu na vida da Jamile antes, depois da análise, para que você possa entender, além de como funciona, também ter um autoconhecimento através dessa ferramenta. Boa noite, Jamile. Obrigada por ter vindo. Você pode contar um pouquinho sobre você? Boa noite. Eu sou Jamile, eu vim de Belém do Pará e estou agora morando em Chapecó, vai fazer 10 anos. Uau. Eu sou casada com o Evandro, tenho 2 filhos, a Lídia, de 3 anos, e o Josué, de 8 meses. E a análise comportamental foi um divisor, assim, na minha vida. Ela foi algo que mexeu e ainda tem mexido. Eu sempre estava até brincando que toda vez que eu imprimo meu perfil, eu descubro algo novo. Meu Deus, eu não tinha reparado, não tinha entendido isso. Era por isso que estava acontecendo tal coisa. Então, a análise comportamental foi um mapa muito rico que eu pude ter em mãos para entender muita coisa sobre mim. E você sempre foi do ministério, né? Seus pais são pastores há muitos anos. E como que era o seu comportamento antes com a análise? Como que você fazia no louvor? Porque o seu perfil é a analista planejadora. Isso. Então, a analista planejadora, dentro dos ambientes, tem um comportamento que, às vezes, as pessoas que querem que haja a comunicação, a analista, a planejadora não consegue ter esse comportamento. Eu imagino a sua dificuldade dentro do ministério, a sua dificuldade dentro do louvor, devido a ter o perfil que você tem. Então, eu entrei no Ministério de Louvor muito cedo. Os meus pais ainda não eram pastores, eles vieram a se tornar pastores já quando eu já estava com os meus 20 e 21 anos. E eu entrei com 11 para 12 anos, mais ou menos, no Ministério de Louvor. Antes eu já participava no Ministério Infantil, cantata de Natal, e foi assim até que eu entrei no ramo do louvor, que uma irmã, que era regente do coral infantil, ela chegou, me pegou e disse, não, você vai cantar. Eu disse, mas eu não canto. Ela disse, não, você canta. Eu, como assim eu canto? Tua família inteira canta. Canta aí pra eu ouvir. E eu cantei a primeira vez e foi aí que eu fui me descobrindo. Só que nunca foi assim algo por minha própria vontade. Eu quero estar lá. Eu sempre fui empurrada. Até quando eu era adolescente, começou uma banda Trisságio na igreja a qual eu congregava. E essa banda era uma banda itinerante de adolescentes que estavam aparecendo, surgindo. E na hora foram apresentar a banda. E apresenta, vem um membro tal, e eu lá ouvindo, que legal, uma banda nova, né? E chamaram meu nome. E eu não sabia, porque quem era líder era minha irmã. Ah, sim. Aí ela me colocou. E assim eu comecei a participar de uma banda de adolescentes que estavam aprendendo. Então eu fui inclusa ali, E foram situações acontecendo assim que eu vejo que foi muito de Deus para me colocar, porque eu jamais me colocaria. Eu sempre me retraía e sempre achava que eu não precisava estar ali. Ali era um local muito à mostra, subir um altar e cantar. Tanto que teve a primeira vez que eu fui ministrar uma música agitada. E falaram, não, você tem que ministrar, você tem que falar e envolver a igreja. Aí eu, tá bom, vou lá. As perninhas tremiam, 13 anos lá, 14, nervosa, subir. Aí eu pedi pra igreja se colocar de pé e eles não se colocaram de pé. Uau! Aí eu olhei assim, nossa, eu tenho que ser mais espontânea, né? Eu virei pra eles e falei, vocês já cansaram? Vamos ficar de pé? E todo mundo começou a rir de mim. Eu não sabia onde me enterrar. Aí eu não sabia mais cantar, eu não sabia fazer mais nada, só queria sair dali, foi uma experiência horrível pra mim. Só que eu não sabia o que fazer, né? Justamente pelo meu perfil, eu não tinha toda essa dinâmica de envolver, de conduzir, e isso que as pessoas ao meu redor não sabiam, eu não sabia expressar também, falar, eu só tinha esse estranhamento. E me sentia muito mal e achava que a culpa era toda minha, que eu estava assim, por eu estar errada, eu tinha que mudar. E foi aí que eu criei um personagem para cantar.
Eu, toda vez que tinha que subir para ministrar, falar com a igreja, conduzir, eu imitava pessoas que eu criei na cabeça. Imitava outras pessoas, como elas falavam, como elas se portavam. E ficava algo meio robótico, assim, sabe? Meio novela mexicana, dublagem lá na frente e a voz atrás. E foi assim que eu fui ingressando e sempre estando e sempre cobrando dos outros, né? Porque eu fui cobrada a estar, então eu achava que eu também tinha que cobrar. Não, tem que ter postura de palco, você tem que ter a técnica acima de qualquer coisa. Eu lembro que uma vez eu até cheguei a falar que se a pessoa no Ministério de Louvor não podia se distrair, não podia nem fechar os olhos, porque ela tinha que saber o que a igreja precisava. Era só para servir, eu não podia desfrutar disso. Então eu ficava em muitos conflitos internos, porque eu entendia que eu tinha que buscar um prazer em Deus, mas eu não tinha o prazer em estar ali. Eu estava ali só para servir de uma forma robótica. Sim, e essa descoberta é muito dolorida, porque você acaba se frustrando tanto com você primeiro e também no meio que você está inserida. E achando também, não só como você, mas achando culpados que te fizeram estar nesse lugar. E faz uma cena na cabeça, né? É muito frustrante também isso. Hoje, graças a Deus, e até pela análise também, pelo processo com o livro que a gente lê junto com a análise, eu pude entender que não há culpados. Tipo, as pessoas, elas não foram culpadas. E eu também não fui culpada daquilo. Aconteceu tudo que tinha que acontecer para hoje eu estar aqui. Então eu realmente sou grata e dou risada do que aconteceu e acho muito legal. Agora eu acho legal, né? Agora eu não tô mais lá. E acho bacana porque eu vi um amor de Deus em me colocar, sabe? Me puxar. O meu perfil necessita disso, desse auxílio, desse empurrãozinho. E Deus deu vários empurrões. Tipo, Ele usou várias pessoas que por muito tempo eu olhava de forma negativa, mas hoje eu entendo, não, Ele usou essas pessoas para me colocar e para me fazer a prova que eu precisava. Tanto que muita gente acha que eu sou comunicadora, que eu tenho comunicador, e eu falo, não, gente, parem com isso, eu não tenho não. Porque eu consegui desenvolver muito também. Sim. Né? Porque o meu perfil, eu entendo que ele não é algo fechado, não. Mas que eu posso desenvolver outras coisas com o parecer de Deus. Até para responder os perfis é interessante porque a questão de resposta é a mesma, só que muda o comportamento da resposta. Então as pessoas têm estímulos diferentes, ela enxerga de forma diferente, então por isso que ele consegue captar. Já teve pessoas que passaram assim comigo, que tentaram burlar o teste, e aí ele aparece no próprio teste, né, que foi tentado fazer mostrar quem não era, de fato. E o interessante é que isso acontece em todo lugar, tanto no ministério, mas também nas empresas, nos lugares que as pessoas estão inseridas. Elas entram pela habilidade e elas saem pelo comportamento. Então, se não houver um comportamento adequado, não adianta a gente ter a habilidade que for. Sim. Porque nem nós e nem as pessoas conseguem acompanhar ou permanecer. E algo interessante do análise comportamental é que é uma ferramenta, ela não é um fim em si mesmo. Na verdade, ela é só um instrumento de autoconhecimento que o Senhor nos permite usar. E não sendo um fim em si mesmo, ela é o comecinho. Você poder se enxergar na sua profundidade, né? É como se você visse o iceberg só de uma ponta e você faz análise de todo ele ali embaixo. E você vai poder desviar desse iceberg, você vai poder entender o que acontece, você vai poder tomar decisões a partir disso. Eu acho interessante porque justamente ela mostra os seus pontos positivos e os seus pontos a melhorar. Né? E quando você sabe no que você precisa melhorar, é muito mais direcionado. E como aquela parte que fala sobre nós somos fracos, mas Deus nos faz fortes. Paulo falou isso. E eu acho muito interessante porque é assim que eu absorvi a análise.
nas minhas fraquezas é onde Deus vai estar. Então, se eu tenho medo de estar ali, de estar à mostra, mas Deus quer me colocar nesse lugar de aparecer, de estar à mostra, então é Ele que vai conduzir, não vou ser eu. Então, eu comecei a entender que a análise ela não é taxativa, ela não é algo que vai te deixar num quadradinho como se você fosse encontrar a sua galerinha. Agora você tem a galerinha dos analistas. Uhul! Os analistas não conseguem nem conversar entre eles, gente. É muito difícil. Analistas são difíceis de fazer amizade com analistas. E não é isso. Não é você encontrar algo fechado. É justamente você perceber que em alguns pontos você precisa jogar mais energia e se esforçar muito mais para se relacionar, e tudo com base na palavra, né? Que é o nosso filtro geral. Se Deus te fez com esse perfil, o restante Ele vai complementar. E a importância de se conhecer dentro do perfil comportamental é bem interessante, porque as pessoas começaram como colérico, vou dar exemplo do que a gente chama de executor, né? Começou como colérico, depois como produtor, depois como dominância, porque daí vem o perfil DISC, né? Dominância, e dá para entender que é o executor. E o executor, ele tem um comportamento muito rápido para você ver, até na forma de caminhar na rua. Sim. Depois que você conhece os perfis, você já olha, você fala assim, esse tem um executor, né? Muito claro essa visibilidade. Aí, se você for olhar, as pessoas falam, eu sou sanguíneo. Mas o sanguíneo, ele é o comunicador. Ou aquela pessoa de influência, né? O influencer. E não tem como ele não aparecer. Eu brinco sempre que o comunicador, quando ele não aparece de propósito, ele acaba tropeçando para aparecer de alguma forma. E isso faz parte dele, não é um exibicionismo. Embora um outro perfil vai olhar, tá querendo se aparecer. Então, conhecer os perfis também dá tolerância e traz um alívio para as pessoas entenderem as outras. E como que foi esse processo também dentro do casamento, Jamile? Você é casada com o Evandro, ele é executor nato, assim, puro. Como que é isso? Um executor com uma analista planejadora. Socorro! Depois da análise, uma coisa que a gente achou muito interessante, nós paramos de brigar, de ter discussões muito intensas. A gente vivia de discussões. Nós estávamos vivendo um momento que a gente não se entendia mais. A gente chegava no final da discussão e dizia, eu não aguento mais, eu não consigo mais brigar. Tipo, não tem como conversar contigo, é impossível. E cada um ia para um lado. Porque justamente a gente tinha muitas essas diferenças. Às vezes ele falava uma coisa que eu interpretava com ofensa, eu já me ofendia por algo que ele falou sem uma necessidade, é o perfil dele. Ele falou algo mais seco, digamos assim, respondeu só ok no WhatsApp. Em vez de responder ok, meu amor, te amo, tchau, ele respondeu só um ok. E essas coisas, o analista, ele tem uma memória muito boa, ele vai dizem que o analista tem um caderninho negro na mente, ele vai escrevendo as datas de todos os furos. E eu fazia muito isso. Eu ia guardando pequenas e pequenas coisas e eu explodia. Chegava um momento que eu explodia e chegava à conclusão de que ele não queria estar comigo, que eu não entendia porquê e que a gente não dava certo. E era uma questão de perfil. Que hoje eu entendo que ele é muito mais direto, ele é mais rápido, ele é mais prático, ele quer fazer as coisas, quer terminar, ele quer ver as coisas acontecerem. E eu sou muito mais poética, mais lenta em algumas coisas. Eu gosto de sentar e observar. Apreciar e de falar sobre coisas simples. O céu, a lua, as estrelas. Ele, e aí, o que tem? Qual que é o nome da constelação? Pronto. Ai, que interessante isso. Você chegou a dar aula pra minha filha 2 anos? Foram 2 anos, né? Acho que foi. Foram 2 anos de educação artística e também de música, também deu aula a ela. E isso trouxe também um desenvolvimento pro lado dela enxergar o belo. Então, enxergar a beleza na esquina da casa onde vocês iam, naquela esquina tinha uma beleza, né? Sim. E se fosse o perfil da mãe, ia falar assim, o que você tá fazendo na esquina? Vamos, tem que sair daí. E é lindo ver como as pessoas, elas usam o seu perfil, querendo elas ou não, em tudo que elas fazem. E quando elas fazem
com excelência, sabendo quem são, fazendo de propósito, até aquilo que deve se melhorar, pode usar de benefício para se proteger também. Porque se sabe que se machuca, não precisa ir até lá, né? Uhum. Eu digo que o Evandro, ele é, né? O meu grande estímulo, o meu grande estimulador. Deus usou muito a vida do Evandro. Enfim, a gente brigou, discutiu, aconteceu, mas é aquilo que eu tava falando. Hoje eu não consigo mais enxergar com olhos negativos, porque eu sei que isso me fez sair. Eu estava apesar de ter um analista, eu tenho um planejador junto, eu andava muito ociosa. Logo que nós casamos, eu não tinha vontade, desanimada, não acreditava no meu potencial com as coisas que eu fazia, acreditava que eu era ruim, tanto que o resultado do meu perfil deu autoestima baixa, deu a moral baixa, que é tudo acreditando que eu não tinha capacidade de fazer. E o Evandro, ele me puxava sempre. Não, por que tá parada? Vamos lá, faz. Não, quer vender? Uma vez ele me colocou pra vender Mary Kay. Nossa, eu não imagino isso. Gente, eu comecei a vender Mary Kay, eu sabia que ia dar errado. Ele disse, não, vai lá, você consegue, vai. E eu fui na coragem. E várias vezes ele perguntou, não, vai ficar parada? Você não sabe fazer? Então faz. E até, por exemplo, hoje eu tenho... Tá um pouco desativada por causa dos meus filhos, agora eu tô dando atenção pra eles, mas eu tenho uma página de ilustração que eu só tenho por causa do Evandro. Não, tu desenha bem, por que tu não vende? Não, vai vender sim, não, tem gente que quer o teu desenho assim, não, eu vou divulgar. Ele já resolvia toda a história, sabe? Então ele me colocava, ele me provocava. Então até mesmo o meu analista pra usar em coisas positivas, o planejador, ele soube, sem querer, o perfil dele, né? Que complementou com o meu. Isso. Ele soube estimular, eu acredito. Nós fomos estimulados uns pelos outros, assim como até hoje ele fala, não, eu preciso da Jamile pra eu conseguir produzir, eu sou produtivo com ela, porque eu sei que ele executou. Então eu digo a mesma coisa que ele falava pra mim, vai, tu consegue, faz. Vem, não te desconcentra, faz. Ele vai e faz. Então a gente descobriu que a gente realmente se complementa com os perfis. Que lindo. Que lindo. Eu peguei a sua análise, tá nas minhas mãos. É muito lindo. A passada. Foi a passada. Nós vamos fazer novamente esse mês. E o que faz você entender quem é você? Porque quando a gente lê a nossa análise, parece que alguém desenhou e escreveu sobre nós, né? Sim. E como sabia esses segredos? Se você me permitir, claro, eu gostaria de ler sobre habilidades comuns que você tem e a sua reação sobre pressão. Umas partezinhas assim, aleatórias, para que as pessoas possam entender um pouquinho quem você é e todo o potencial que tem aí dentro. Habilidades comuns. Jamile é uma pessoa diligente, confiável, que é motivada a fazer tudo bem feito. Trabalha duro para alcançar seus objetivos e mantém um padrão muito elevado para si mesmo e para os outros. Com uma pessoa detalhista, a qualidade é importante para ela em seu trabalho e vida pessoal. Isso aqui descreve você. Sim, bastante. E não saber disso, que eu era assim, porque eu não sabia, eu achava... Quando a gente é quem a gente acha que todo mundo é igual. Então eu achava que todo mundo tinha esse perfeccionismo, essa necessidade de estar algo bem detalhado e bem feito. Então eu olhava para as pessoas e elas olhavam para mim dessa forma. Eu acreditava que elas estavam me cobrando sempre, porque eu cobrava. Eu estava cobrando sempre, eu me cobrava, então eu achava que todo o resto estava me cobrando. Então eu nunca me achava suficiente. Ainda batalho com isso, porque ainda tem coisas que eu tenho medo, que eu sei que eu já sei, eu tenho conhecimento, eu consigo fazer, só que nunca me convenceu, você faz melhor que os outros. Não, tem gente que faz melhor. Era sempre assim que eu pensava. Então era bem complicado essa parte. E hoje, sabendo que é isso, eu já consigo, vem o pensamento, eu já consigo, pera lá, calma, vamos analisar, eu não sou analista, vamos pensar. Isso. E reação sob pressão. Pode perder energia sob pressão, principalmente se for por excesso de tarefas diferentes. Mas com bom apoio e tolerância por parte da sua gerência ou das pessoas que lhe acompanham, consegue cumprir suas tarefas em tempo hábil.
Eu sempre falo que eu gosto de trabalhar sozinha, é justamente pela pressão. E foi muito bacana que o Evandro, ele confiou em mim nisso. Apesar do executor não confiar muito, e isso eu acho uma coisa muito legal no nosso relacionamento, ele confiou que eu tinha esse potencial, acreditou, não, ela consegue. Então ele sempre me deixou, o que estava nas minhas mãos, ele sabia, não vou me preocupar, isso está com a Jamile. Então por ele fazer isso, eu consegui desenvolver em muitas áreas. Porque eu estava lá, eu já me cobrava. Porque se ele viesse, quando ele vinha me cobrar, aí eram duas cobranças, porque tinha a minha cobrança e a cobrança dele. Nossa. Aí às vezes eu dizia, eu já tô me cobrando, para de me cobrar. Eu não vou aguentar. E eu ia pra esse lado de depressivo, de achar que eu realmente não ia conseguir, de querer desistir. Sempre vai pra fuga, né? Até porque, assim, a sua percepção, quando vem uma mensagem pra você, vamos supor, a pessoa fala assim, preciso falar com você. Nossa, você sempre vai achar que eu fiz? Que é algo ruim, que está acabando o mundo, né? Sim. E isso faz parte, entender esse processo. Até você falou antes sobre responder mensagens. Ele, como executora, ele não dá bom dia. Ele já fala logo o que ele quer, porque ele já tinha falado com você, ou já, né, acordou com você. Gente, eu lembro no início do casamento, quando ele saía pra trabalhar e não me dava tchau e um beijo às vezes. Nossa. Ele só saía. Só que ele já tinha falado comigo mesmo. Eu tenho que trabalhar, eu sei o horário, e ele saía. Gente, eu ficava indignada. Como que o amor da minha vida pode sair sem falar comigo? Sem me dizer um tchau. Aí tanto que hoje, toda vez, ele sai, ele vai lá, ele fala, oi, tchau, estou indo trabalhar. Ele acabou adquirindo, né? Ele cedeu pro meu lado. Aí traz essa junção, né? Sim. Porque além da análise comportamental, tem também a linguagem do amor, que é muito particular. E aí, juntando os dois, traz assim, um fundamento muito rico para o casal, para a família, para o ministério, para o trabalho, isso é em todo lugar, né? Com certeza. Jamile, como que era louvar antes e agora? Vamos lá então. Vamos lá. A música até que eu cantei, vou cantar agora, foi a música que eu pude presenciar o antes e depois. Eu ministrei ela junto com a Ali, antes de saber o meu perfil, era, acredito que outubro mais ou menos, e depois de saber o meu perfil, eu ministrei ela sozinha. Uau. E eu não teria conseguido ministrar ela sem ter ministrado com a Ali antes, porque eu já tinha tentado cantar outras vezes e eu não conseguia cantar ela. Eu tinha uma dificuldade muito grande por justamente ter essa questão do personagem, achar que eu não era capaz e ficar com medo, eu não conseguia nem treinar ela. E vou fazer como era antes, a dificuldade. Tá bom. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou e Ele venceu para sempre, para sempre é exaltado, para sempre adorado, para sempre. Vive, ressuscitou. Era assim que saía, ou não saía. Sabe que quando você ministrou a primeira vez, depois que você fez a análise comportamental, que você ministrou, acho que até nessa época você até queria sair do louvor quando descobriu o perfil, sim, né? Sim, na verdade, com o resultado eu já tinha definido na minha mente. Eu recebi o resultado assim, na lista planejadora. Eu, gente, tô fora do louvor, acabou. Finalmente achei a saída. De tão torturante que era pra mim, porque eu subia e recebia frustrações. Eu me achava muito mais à vontade em ter a presença de Deus no meu quarto sozinha do que subir no altar, onde eu me sentia cobrada, pressionada. Eu chegava a suar às vezes de tão nervosa que eu ficava lá em cima. E não aconteciam as coisas, eu não conseguia envolver o público, então tudo aquilo vinha, minha mente entrava em guerra na hora que eu subia. E então eu já estava definida, vou sair, isso é coisa para comunicador. E foi que naquela semana Deus falou comigo. Ele disse, e quem tem que aparecer ali?
quem tem que realmente aparecer? Eu disse, Deus. Foi até com aquela canção que ele cresce, eu diminuo, é ele que tem que crescer. Então, seu perfil é perfeito para estar ali, porque você tem que estar escondida nele, no caso. E eu fiquei muito tranquila com isso. E eu lembro que nesse dia que eu fui ministrar depois da análise, eu não estava na escala. Odiava furar a escala, eu não estava. E veio o pastor Luiz dizer, sobe pra cantar o Pra Sempre. E depois veio o pastor Claudio, sobe pra cantar o Pra Sempre. Os dois juntos, meu Deus, tá bom, eu vou cantar o Pra Sempre, vamos lá. Só que aí eu disse pra Deus, enquanto eu subia no altar, eu disse, olha, o negócio é o seguinte, eu vou fechar o olho e vou, o resto é contigo. E você fez essa parte, mas agora a parte de quem tava lá foi, assim, tão maravilhoso, assim, sabe? Que eu, não, até hoje, assim, ainda vem aqui a emoção, assim, do Senhor, vem, assim, a presença do Espírito, porque foi lindo. Toda a igreja estava sentada, você subiu para ministrar, e quando você fechou os olhos, a unção e a presença do Senhor veio de tal forma, o poder foi tão grande que não ficou ninguém sentado. Os que não estavam de pé estavam derramados no chão. Mas você entrou na adoração que você tinha no seu quarto e você conseguiu trazer tudo pra fora, porque já estava dentro de você. Sim. E se descobrir foi... E teve até uma vez, não me lembro se foi nessa mesma, porque deu uma sequência de outros louvores, né? E eu sempre falava, eu não sou capaz de movimentar a igreja e fazer as pessoas pularem. Porque sempre me foi cobrado isso, tem que fazer o pessoal pular, animar as pessoas, né? Aí eu não consigo, eu já tinha me definido e criado a defesa. Não é o meu papel, eu vou cantar só músicas de adoração mais lentas, porque não é meu papel. E eu lembro que nesse dia eu tava cantando só músicas mais lentas, e aconteceu um reboliço lá na igreja, tava de olho fechado, eu abri o olho, quando eu vi tinha o pastor Luiz já pulando, já tava todo mundo lá na frente pulando, como se fosse uma música agitada, eu, uau, daqui a pouco fazem trenzinho até. E eu fiquei muito surpresa, porque enquanto acontecia, Deus ia falando comigo, e ele ia sarando coisas que aconteceram lá na adolescência. Ele falando, viu? Era assim, era isso que eu queria. Entende agora? Então, uau. Deus vai falando com cada perfil conforme o perfil entende. Isso. Então, ele jamais seria brusco e diria pra mim de uma forma direta. Ele vai falando conforme o tempo que eu vou entender. Ele é bem manso comigo. Bem calmo. Que é assim que eu vou entender, né? A forma que você compreende é a forma que ele vai estar falando. Foi ele que criou, né? Sim. Ele criou e sabe o molde. E como que é agora? Vamos lá, então. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, e ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou. Agora é assim. E sempre tem as preferidas também, Sim. né? Não sei, mas tem uma pastora por aí que sempre aquela pede, música, né? Que só olha, né? Só olha e dá aquela piscadinha. Isso é muito bom.